Estamos de volta aqui no livro de Salmos. Para quem está chegando agora, comecei uma nova leitura esses dias sobre o livro dos Salmos, gente. Então nós começamos ontem a leitura, ficaremos aqui os próximos dias, os próximos meses, mastigando aqui cada texto, cada palavra, descobrindo aqui como nós podemos nos identificar ali com as histórias dos Salmos, né? A gente vai descobrir que tem salmo para tudo, tem salmo para dormir, salmo para acordar, tem a oração do justo, a oração do aflito, tem tudo aqui. Então vai ser um tempo muito legal, muito abençoador para a nossa vida. E você que não é inscrito, convido a se inscrever, se considere se inscrever, para que você não perca aí os próximos vídeos, principalmente se você gosta ali do livro de Salmos, principalmente você que tem aquela Bíblia aberta lá na sala, no Salmo 91, para espantar os maus espíritos, né? Ou aberta ali no Salmo 23, ali no quarto. Esse canal, esse momento vai ser para você, para que a gente possa ir assim, sabe, navegar nessa jornada tão linda que é o livro de Salmos. Nós vamos fazer a leitura hoje do segundo salmo, mas antes vamos falar com o Senhor para que Ele abra nossa mente, nosso entendimento. Hoje nós vamos falar sobre cultuar ao Senhor, né? Nós vamos falar sobre reuniões cheias e cultos vazios. E eu quero trazer uma pequena reflexão nesse segundo salmo aqui. Já dei uma olhadinha, já me chamou a atenção um tema aqui, mas vamos falar com o Senhor e depois bater um papo sobre isso. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu graças te dou por mais um dia, por esse tempo que o Senhor nos dá. E eu peço ao Senhor que visita essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem, me visite também, abra nossa mente, o nosso entendimento para que a gente possa compreender lições tão importantes, tão valiosas, ó Deus, aqui nesse livro tão precioso, que o Senhor venha trazer paz aos corações, abençoe essa pessoa onde ela está, ó Deus, levando a paz do Senhor sobre ela, levando a calmaria sobre ela, e venha nos ensinar, ó Deus, o que é importante, o que nós devemos colocar na nossa vida como prioridade para que a nossa vida seja mudada através da prática da Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, muitas vezes a nossa preguiça em ler, a preguiça em praticar, e nos ajude a sermos pessoas melhores. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então pega lá a sua Bíblia, ou o celular, o que você tiver, ou como eu sempre digo, põe o fone de ouvido aí para você escutar aí o que eu vou dizer, porque a fé vem pelo ouvir. Quem sabe, né, gente, aqui no Vira um canal de leitura diária da Bíblia, um novo modelo de Bíblia, onde nós vamos escutando ali em tipo audiobook, né? Mas vamos lá, Salmos 2 está escrito assim: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está assentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Mais um salmo curtinho aqui, mas com uma lição muito interessante, né? Aqui, o texto aqui, o salmista já falando das nações tramando contra o Senhor, né? É um absurdo, né, gente? Tipo, é como se os reis quisessem se voltar contra Deus. Logo contra quem, né? O próprio Deus Criador, como se eles tivessem algum poder, alguma autoridade para isso, né? Mas enfim, Deus acaba assim rindo deles, porque é tão absurdo como tem que ser. E aqui também um tema que me chama muita atenção é quando
Ele fala assim, ó, pede-me e darei as nações por herança, né? Você é meu filho, eu hoje te gerei. Muitas vezes é uma bênção que o Senhor nos dá de pedirmos nações por herança, né? Ah, mas o que é nação por herança? É você pedir ao Senhor uma autoridade, de repente o Senhor te dá um caminho, te dá uma bênção de você abençoar um lugar, estar naquele lugar, enfim, ter aquele lugar como herança para que você seja a bênção aonde você for, sabe? Então, tem um pouco disso também, mas o que eu quero, assim, realmente comentar, que foi o que eu comentei um pouquinho antes da nossa oração, é o versículo 11 que diz assim, cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Sabe, gente, a questão do cultuar é muito necessário de se falar, né? Eu mesma, assim, eu já tenho visto que não se usa mais a palavra culto quando vamos às igrejas, são as reuniões, né? Não se usa mais a palavra realmente assim de eu vou cultuar ao Senhor. É mais ou menos assim, eu vou à igreja, né? Então, assim, quando nós tiramos esse contexto do cultuar, o que significa, né? De estarmos em um lugar para adorarmos ao Senhor, né? Estarmos diante dele com o coração assim temeroso, não com medo, não é questão do medo, mas aquela questão assim de eu estou ali porque eu vou dar honra ao meu Deus, ao Deus de toda a terra, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus Criador. Então, ele eu não só tenho mais de Deus, mas ele pode ter tudo de mim quando eu vou nesse lugar onde eu vou prestar culto. Então eu vou fazer isso com temor, eu vou fazer isso com cuidado, né? Eu não vou chegar assim de qualquer jeito, eu não vou simplesmente assim, eu vou lá, levanto as minhas mãos e canto umas musiquinhas e vou embora, sabe? Mas não, mas é realmente assim um coração com temor, sabe? Eu vou ter um encontro com o Senhor nessa noite ou nesse dia, eu vou para aquele lugar, eu vou me encontrar com Deus, eu vou falar com Ele, Ele vai falar comigo. Tá entendendo o que eu quero dizer? E isso, assim, a longo prazo começa a se perder e as gerações que vêm depois de nós, elas não sabem o que isso significa, né? Elas começam a entender que a questão de cultuar é uma coisa antiga, é uma coisa balela, e aí a gente começa a confundir um pouco as coisas. É o que eu costumo dizer, nós parece que temos, assim, reuniões cheias, né? É cheio de evento, é cheio de gente, é cheio de conversa, é cheio de cantina, que mais? É cheio de distração, é cheio de celular, mas é vazio de culto, é vazio de prestar algo ao Senhor, é vazio assim de eu prestar um culto ao meu Deus com temor e me alegrar, me regozijar com tremor, sabe? Eu encontrar alegria diante dele que me faz tremer na base, porque ele me completa nessa alegria, sabe? Então, assim, a gente encontra muitas reuniões, muitos eventos que não tem alegria e não tem nem sequer a presença do Pai. Isso, para mim, eu acho que é, assim, muito grave. Assim, sendo bem simples na minha forma de dizer, eu acho que é uma coisa grave. Por quê? Porque quando isso, como eu falei, quando isso se torna a longo prazo, a gente começa a viver a vida automática achando que igreja é clube social. Então ali você vai ver as pessoas, você vai ter ali aquele encontro semanal. E eu vou assim ser bem direta, tá, gente? Eu penso assim, se a ideia é você cultuar um homem, cultuar um pastor, ou cultuar quem quer que seja, porque você admira e tal, e você age assim, então você tá no caminho certo, não sou eu que vou dizer o contrário. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente tem esse confronto com a gente, né, conosco, sobre cultuar ao Senhor com temor, então a história já é diferente, já muda total o contexto. A gente precisa entender assim, se eu vou para a igreja e eu vou cultuar ao Senhor, como que eu estou me apresentando diante dele? Como está o meu coração? Se eu realmente conheço o Deus que eu falo, que eu vou lá na igreja adorar, que eu vou cantar uns louvores. Será que eu conheço mesmo esse Deus a ponto do meu coração ser cheio de temor para que quando eu pensar assim, eu vou no culto no próximo domingo, de manhã ou de noite, eu tenha realmente aquela preocupação do tipo, eu vou encontrar o Senhor ali, Ele vai falar comigo e a minha vida pode ser diferente, o Senhor pode me confrontar, eu
posso estar em pecado e o Senhor vai falar comigo, eu vou ter que mudar, sabe? É esse contexto que eu tô falando. E às vezes a gente se perde naquela vida rotineira, naquela vida frenética, e a gente pensa que está cultuando, mas ao Senhor não está. Nós estamos cultuando outras coisas. Nós estamos ocupando o lugar do Senhor com outras coisas, mas nós não estamos cultuando a Ele de fato. E eu vou chamar a sua atenção e a minha também nesse lugar, nesse texto aqui de Salmos 2, porque a gente precisa entender que aqui no contexto as nações tiravam sarro achando que podiam destruir o Senhor. Ah, o Senhor, nós queremos destruir. E o Senhor lá de cima, vendo todas as coisas, ele ria, porque era um absurdo, algo assim. E da mesma forma que o Senhor lá de cima olhava para aquelas nações, o Senhor lá de cima continua olhando para nós, para ver como nós vamos nos apresentar diante dele a cada momento que nós vamos às igrejas, ou a cada momento que nós vamos fazer um culto na nossa casa mesmo, ainda que você esteja na sua casa, você queira fazer um culto lá, como que é esse culto? Ou se é mais um encontro ali para bater papo com os amigos e estamos deixando o Senhor ali de fora das nossas conversas, sabe? Então, que a gente venha realmente trazer, gente, essa reflexão muito profunda sobre o real sentido de cultuar ao Senhor, sabe? Da gente realmente pensar assim, próximo final de semana, preciso ir à igreja, preciso me voltar ao Senhor, preciso me arrepender dos meus pecados, preciso mudar a minha rota, preciso acertar a minha vida e servir ao Senhor com alegria, encontrar alegria, né? Alegria que só Ele pode me dar e continuar buscando o Senhor em todo o tempo, não o homem, mas o Senhor em todo o tempo. Porque um dia Ele vai voltar, um dia eu vou prestar contas das minhas ações e eu sei que esse dia pode ser hoje. Então, assim, esse contexto assim, do temor, ele tem que estar muito vivo dentro de nós. Não é uma coisa distante, tipo, daqui 2 séculos que eu vou prestar contas. Não, gente, isso não existe. Então, eu vou deixar para a gente fechar esse vídeo com essa reflexão mesmo. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor, que isso seja uma verdade em nós e que, se ela não é uma verdade em nós, que ela passe a ser uma verdade em nós, sabe? Todos nós que buscamos o Senhor e lemos a sua palavra, nós vamos conhecer o Senhor cada vez mais perto, cada vez mais de perto, né? E a gente vai entender como é o Senhor, como é o seu coração, e isso vai fazer com que a gente mude algumas posturas e algumas ações em nós, em nossa casa. Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Espero que vocês continuem me amando, essa palavra falou muito comigo, queria deixar isso também compartilhado com vocês. E vamos pedir que o Senhor nos ajude. Não é fácil, gente, principalmente se a gente vem, às vezes a gente é doutrinado a viver uma vida assim cristã, uma vida de igreja que nos consome tanto, que assim a gente pensa que aquilo é culto a Deus e não é. E vocês sabem o que eu quero dizer, sabe? Às vezes é uma programação, é um culto disso, culto daquilo, é fazer A, fazer B, é culto de um monte de coisas, mas não é o culto ao Senhor, ao Deus de toda a terra. É isso que eu quero deixar claro aqui. Então a gente precisa realmente assim rever a nossa posição e reencontrar esse lugar e colocar o Senhor no lugar que Ele merece, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.